encontro Jesus, fale conosco mais uma vez, por graça e misericórdia. Assim nós pedimos e cremos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos, sejam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje nessa manhã, um dia especial, né? Nós estamos comemorando a morte daquele que vive para sempre, amém? Jesus reina e Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e por isso você deve se alegrar. Nós vamos estar meditando hoje na Palavra de Deus, nós vamos hoje falar sobre o poder da ressurreição, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje sobre o poder da ressurreição e as consequências, do sacrifício de Cristo para a minha e para a tua vida. A Bíblia fala claramente que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, quando você crê na ressurreição de Cristo, no seu sacrifício, você é automaticamente justificado diante de Deus. E vamos meditar aqui a partir do versículo 1 do capítulo 20 de João. Olha o que diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltando os discípulos outra vez para casa, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Podemos assentar? O Espírito Santo fala conosco através dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de transformação, uma palavra de mudança na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, ver, enxergar o poder da ressurreição nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, e a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, amém? Ela é mais importante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus, irmãos, ela foi deixada
para o nosso ensino, amém? Para a nossa edificação, para a nossa correção, para que nós sejamos homens e mulheres perfeitos. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus a cada dia está nos lapidando através da palavra. E quanto mais você e eu meditarmos na palavra, mais seremos abençoados, mais seremos transformados, nós seremos amadurecidos pela palavra. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar, irmãos. Amém? O que Deus tem para a nossa vida. Às vezes Deus vai falando conosco, Deus vai nos orientando, Deus vai nos exortando, Deus vai a cada dia nos mostrando o caminho, mas mesmo assim, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus quer que nós enxerguemos, amém? E Deus quer que nesta manhã você abra o seu coração, amém? Que você abra o seu coração, porque o coração é o terreno que a palavra quer comprar. A palavra é a semente, amém? É a semente que é lançada no nosso coração. E se a palavra encontrar uma terra boa, ela vai ser plantada, ela vai germinar e essa planta vai dar fruto para a glória de Deus. Nós vemos que os discípulos viveram com Jesus na terra pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos os discípulos caminharam com Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho do reino, sendo preparados, sendo lapidados para uma obra grandiosa que o Senhor havia começado. E aqueles discípulos faziam parte desta obra. Eu quero te dizer também nesta manhã, meu irmão, que você também faz parte desta obra, porque você também é discípulo de Cristo, você é fruto desta palavra, aleluia. Mas a palavra de Deus está mostrando que mesmo Jesus, diversas vezes, tendo dito aos seus discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, que ele venha padecer, que ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Os discípulos não conseguiam entender, irmãos, o mistério do Evangelho. Eles não conseguiam compreender a profundeza que Jesus havia falado ao coração deles. E diz a palavra de Deus claramente que quando Jesus morre, os discípulos ficam assustados, ficam aterrados, eles se escondem nas suas casas, eles ficam fugindo com medo. Mas a palavra de Deus fala que conforme Jesus havia prometido, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, amém? A palavra de Deus ela fala claramente: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia! Porque Jesus, ele venceu a morte. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. No domingo pela manhã, aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que Maria Madalena, ela foi até o sepulcro. E ela foi ali com a missão dela era tratar o corpo do mestre. Ela estava levando ali especiarias, bálsamos, para tratar o corpo do mestre. Mas quando ela chega no sepulcro, meu irmão, a pedra havia sido removida. Aleluia! Aquela pedra, né, que colocaram na boca, na entrada daquele sepulcro, ela não estava mais posta naquele lugar, havia sido removida. E quando ela entra dentro do sepulcro e ela olha, o sepulcro estava vazio. Amém? Se Maria tivesse entendido o mistério da palavra de Deus, se ela tivesse entendido o mistério do Evangelho, se ela tivesse dado ouvidos em fato ao que Jesus havia ensinado, ela entenderia: Jesus ressuscitou. Amém? Ela na hora já falaria: Jesus ressuscitou. Mas Maria ainda não havia entendido, meu irmão. O que ela fez? Ela pensou levar o corpo do mestre. Amém? Levaram o corpo do mestre. A tendência da mente humana, da mente de Maria, é pensar o pior. Já parou para pensar nisso?
que a nossa mentalidade humana, limitada, é sempre para o pior. A gente sempre enxerga o pior na situação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que aquilo que Deus planejou para a tua vida, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, ainda que você pense, acabou tudo, não tem mais jeito, não tem mais esperança, Ele veio com a resposta para você e Ele diz assim: eu vou fazer o pior, o melhor, aleluia. Deus é aquele que transforma o mal em bem. Deus tem o poder de transformar o mal em bem. O Deus é Deus especialista nas causas impossíveis. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Na mentalidade humana, na mentalidade de Maria, na mentalidade judaica, não cabia de forma alguma a ressurreição de Cristo, mas na mente de Deus, no coração de Deus, Jesus ressuscitou para cumprir a sua promessa. Aleluia. E eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, Deus está falando ao meu e ao seu coração. E quando Maria, ela viu aquela situação, ela começou o quê? A chorar. Foi ou não foi? Olha que a Bíblia está falando claramente, que Maria, ela estava o quê? Chorando. No versículo 11, a palavra de Deus está dizendo claramente, Maria, entretanto, permanecia. Os outros discípulos foram embora. O sepulcro está vazio. Vou ficar fazendo o que aqui? Não, né? Vou embora. Vou para minha casa. Mas Maria não se conformou. Amém? Ela ficou ali. Alguém vai ter que dar uma resposta. Quem está em busca de resposta aqui nessa manhã? Amém? Deus tem resposta para você. Amém? Deus tem resposta para a tua vida nesta manhã. O Espírito Santo está mandando te dizer: eu tenho resposta para você nesta manhã. Aleluia! E muitas vezes, amados irmãos, diante de uma situação em que nós ficamos prostrados, em que nós ficamos impotentes, e nós não temos força, e nós não temos resposta, de repente Jesus aparece com a resposta. Aleluia! Maria, irmãos, estava ali chorando, permanecia junto à entrada do túmulo, e a Bíblia fala, irmão, quando fala uma palavra, presta atenção, amém? Não em vão. Deus está falando aqui, ela ficou ali chorando. E enquanto chorava, abaixou-se, ela não se conformava, amém? Tem conformados aqui nessa manhã? A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus aqui nessa manhã? E se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida nessa manhã, você não pode se conformar, amém? Você não pode se conformar. Você tem que buscar de resposta. Você tem que bater na porta, amém? Você tem que insistir. A Bíblia fala: pedir, dá-se-vos-á. Batei, e abri-se-vos-á. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. E Maria estava em busca de resposta. E ela permaneceu ali. E ela novamente olhou para dentro do túmulo. Que coisa, irmãos. Se ela já viu que estava vazio, por que ela ficava olhando lá? Mas tinha algo que movia o coração de Maria, amém? Tinha algo que movia o coração de Maria. Oh, glória a Deus, o que te trouxe aqui nesta manhã não foi você, irmão. Foi o Espírito Santo, aleluia. Ele moveu o teu coração, amém? Para você que em busca da resposta da palavra. E Deus está falando com você nesta manhã. Olha que coisa linda. Ela olhou para dentro do túmulo. E agora, o que ela vê? Maria, que tinha já olhado lá dentro, não tinha nada. Agora ela olha de novo, ela insiste, amém? Fala para o Senhor, abre os meus olhos, amém? Fala para ele, abre os meus olhos, Senhor. Tira a venda dos meus olhos, para enxergar e ver a tua glória. A palavra de Deus fala: se creres, verás a glória de Deus. Amém, meu irmão? O mundo está aqui. Nós estamos no mundo, mas nós também estamos dentro do reino. Quem está dentro do reino aí?
Deus te escolheu para viver no reino, amém? E a Bíblia fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário um novo nascimento para que você possa enxergar as coisas de Deus. Porque o homem que não tem a visão de Deus, irmãos, ele só enxerga a morte, ele só enxerga desespero, ele só enxerga dificuldade, ele só enxerga problemas. Essa semana eu recebi uma pergunta de um rapaz que falava assim, o que o homem enxerga que Deus não enxerga? Eu fiquei, meu Deus, que Deus não enxerga. Eu falei, eu tenho um monte de resposta, né? Eu quero dizer isso, mãe, que Deus não enxerga o impossível, amém? Deus não enxerga dificuldades. Deus não enxerga problemas. Deus não enxerga limitações. Agora o homem enxerga tudo isso. Mas depois ele me deu a resposta. Mas também o homem enxerga outro homem, mas Deus não pode enxergar outro Deus, porque ele é o único e verdadeiro, amém? Glória a Deus, né? Deus, irmãos, está falando nesta manhã que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida, amém? E Maria, ela creu, e ela olhou de novo, não é possível se olhar de novo, e ela vê dois anjos. Sabia que nós estamos cercados pelo mundo espiritual? A Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. A Bíblia fala claramente que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você, meu irmão, não está enxergando, mas tem anjo de Deus te guardando, tem anjo de Deus te livrando, tem anjo de Deus lutando por você, tem anjo de Deus dando resposta para você. E Deus está falando dessa vez, continua insistindo, continua orando. Eu não sei quanto tempo você vai orar, talvez você vai ter que orar como Daniel orou jejuou 21 dias, mas eu quero dizer que no 21º dia, Deus mandou o anjo chegou até Daniel, melhor. Deus havia mandado o anjo desde o primeiro dia e Daniel decidiu buscar a Deus. Ele decidiu colocar o seu coração diante do Senhor. Mas aquele anjo, ele chegando a Daniel, ele fala, Daniel, homem amado, desde o primeiro dia em que você se dispôs a clamar, a buscar o Senhor, ele foi enviado. Mas o príncipe da Pérsia, que resistiu 21 dias, mas ele respondeu o meu Daniel, ele veio e todo mundo, os enfermos, e eu cheguei aqui com a resposta. Deus está falando para você, eu continue orando, eu mandando a resposta para você, e você sabe na glória. Falando dessa hora de palmas para você, ele tremendo, ele é glorioso, aleluia. E Maria, irmãos, insistiu em olhar, e ela recebeu a resposta. Dois anjos de branco sentados, onde o corpo de Jesus foi posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? Na mente de Maria tinha um motivo para chorar. Deus está te falando hoje, meu irmão. Talvez você está chorando, mas eu quero dizer que essa tribulação, esta luta, não é para chorar, não. É para você dar glória a Deus. Amém? É para você dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela luta. Eu te agradeço pelo problema. Porque a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão. Portanto, a amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo tem propósito de Deus na tua vida. Então, quando você vai para a luta, para o problema, para a dificuldade, não chora. Glorifica a Deus, agradece a Deus, porque essa prova, ela vem para te promover. Amém, meu irmão? Diz comigo, essa prova vem para me promover, aleluia. Porque Deus vai te levar ao novo patamar espiritual através da luta, através da tribulação, através da perseguição. Deus vai te colocar em um novo nível e você verá a glória de Deus na sua vida.
Essa mulher não sabia a experiência que ela iria ter, irmão. Ela não sabia, Maria não entendia. Mas Deus começa a revelar a ela um grande mistério. Deus começa a revelar a sua glória. E aqui a palavra de Deus fala claramente. E quando eles perguntaram, mulher, por que choras? Ela estava tão desesperada. Ela estava tão desesperada que ela nem para pensar, são 2 anos. Ela nem para pensar nisso. Sabia? E quando a gente está desesperado, a gente enxerga fantasmas, enxerga problemas, dificuldades. Mas Maria, ela responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas olha aqui, mas não reconheceu que era Jesus. Irmãos, às vezes Jesus está conosco, como os discípulos do caminho de Emaús, não é isso? Jesus está caminhando conosco, está falando conosco, está nos orientando, está nos ensinando, mas a gente está focado no problema, a gente está focado na luta, a gente está focado na dificuldade. Mas Deus está falando para você nessa manhã, para de olhar para o problema, para de olhar para a luta e olha para mim, porque eu sou o autor e consumador da sua fé. Olha para mim e você verá a minha glória. Olha para mim e você verá a vitória. Olha para mim que eu te dou a resposta. Eu tenho a resposta para todos os problemas e lutas. Eu costumo dizer, todo problema tem uma solução. Amém? Quando surgir um problema na sua frente, tenha certeza, tem solução. Deus tem a solução para esse problema. E o que aconteceu? Quando ela viu Jesus, mas não reconheceu Jesus, Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela supondo ser um jardineiro. Olha isso, irmãos. Maria nem conheceu o mestre. Ela respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Olha aí, na sua Bíblia está um ponto de exclamação, né? Você viu aí na sua Bíblia? Está um ponto de exclamação aí na sua Bíblia também? Olha, Jesus está chamando a atenção dela. Jesus está despertando Maria, amém? Olha, Jesus muitas vezes, irmão, fala conosco para nos despertar. Maria, olha, enxerga. Você muitas vezes não está enxergando Deus, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da dificuldade. O Senhor, Ele te diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluia. Jesus não havia abandonado seus discípulos. E aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que então, quando Ele diz Maria, Ele fala com ela e Maria se desperta. Amém, irmãos? Maria, ela se desperta. E ela voltando, se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Glória a Deus, de Deus também. Ela enxerga o mestre, ela enxerga o Senhor. E Jesus lhe recomendou, não me detenhas. Olha o privilégio de Maria, irmãos. Olha o privilégio dessa mulher, porque ela teve fé. Jesus nem havia ainda subido ao Pai. E ela viu Jesus. E ele disse para ela, olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu Pai, e para vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando, amém? Deus, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava
que ele me dissera estas coisas. Amém, meu irmão? Então, a primeira anunciadora da ressurreição de Cristo foi Maria. Olha o privilégio dessa mulher. E Deus quer que você, nessa manhã, seja o anunciador de boas novas. Amém? Você vai sair daqui nessa manhã com fé no teu coração. Você vai sair daqui nessa manhã e você vai crer no poder da transformação, no poder da ressurreição, no poder que está na pessoa de Cristo. Ele venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou para nossa justificação. Então eu tenho a certeza que a obra que ele começou na tua vida, a promessa que ele fez na tua vida, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Amém? Diga a salva de palmas para esse Deus. Amém? Leva essa palavra no seu coração. O meu Deus, diga comigo, meu Deus, tem o poder da ressurreição. E ele vai ressuscitar todos os meus sonhos. Ele vai ressuscitar os projetos que ele tem para a minha vida. E eu serei o anunciador de boas novas e boas notícias. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, amém? E nós vamos estar hoje celebrando a ceia do Senhor. Glória a Deus. Você que já é batizado nas águas,